Porto Alegre está de aniversário nesse mês de março e um dos presentes que ela recebeu recentemente foi a entrega do antigo prédio do Instituto de Educação General Flores da Cunha, totalmente restaurado e entregue para voltar a ser utilizado como uma instituição de educação importante do Rio Grande do Sul, de formação de professores. E eu vou te mostrar esse lugar, contar um pouco da história dele, que fica ali na Oswaldo Aranha, e na frente tem a Igreja Nosso Senhor do Bonfim, que eu também vou te contar um pouco da história. Eu aproveitei e peguei também umas imagens, tudo isso em Destinos do Sul, onde te desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. A história dessa instituição de ensino começa em 1869, muito antes de ser erguido esse prédio. A primeira da sede da então Escola Normal, destinada a formar professores, principalmente professoras, na ocasião, começa em um sobrado que ficava localizado onde hoje é a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. Isso em 1869, mas já em 1872 passa para uma outra sede no Centro Histórico, onde fica há muitos anos, na Duque de Caxias, aqui na Marechal Floriano, e passa por várias transformações, por propostas pedagógicas que entram no debate político já naquela época. Mas em 1935 começam as obras, então, da sua nova sede. Na realidade, começam as obras desse prédio, que foi utilizado como pavilhão cultural da Exposição Farroupilha de 1935, que ocupou boa parte dos Campos da Redenção. É uma exposição interessantíssima, eu já te comentei aqui, tem conteúdos interessantes, inclusive eu fiz uma modelagem 3D, eu trouxe de volta o pórtico de entrada, fiz uma modelagem, coloquei ali no Parque da Redenção, usei um pouco da tecnologia para trazer de volta o pórtico de entrada, que é bem bonito, dessa exposição Farroupilha, onde vários prédios interessantes, a maioria foi demolido, porque eram provisórios, e aí deu origem ao Parque Farroupilha, o nome oficial, devido à exposição Farroupilha, que durou aí cerca de um ano. Mas o prédio, então, onde era o pavilhão cultural, foi feito, então, de concreto, e ele passou a ser, a partir de 1937, sede, então, do Instituto de Educação General Flores da Cunha. O prédio foi projetado por Fernando Corona, um arquiteto espanhol que teve a sua formação inicial na Espanha, depois completou a sua formação quando chegou aqui em Porto Alegre em 1912, e ele projeta esse prédio com colunas aí no estilo jônico, inspiradas no Templo de Ártemis. Realmente um prédio imponente, belíssimo, que está novo. E a gente vai pesquisando a história do lugar e vai vendo história de personagens importantes. Eu acabei me esquecendo, vou retomando agora, então, que uma questão interessante que eu vi, que um dos primeiros diretores da então Escola Normal era o Padre Cacique Barros, que é um padre baiano que depois veio para Porto Alegre, aí no século XIX, e ele tem esse nome, é uma famosa rua aí na beira do rio, a Padre Cacique, e o asilo de mendicidade que ele fundou, que hoje chama-se Asilo Padre Cacique, que teve esse nome ao longo da história. Hoje está ali a Fundação de Amparo, uma Fundação de Amparo Social, a FASE. Mas o Padre Cacique tem esse nome. Cacique seria um apelido dado pelo pai dele, porque ele tinha iniciativa, tinha energia, enfim, era um padre empreendedor. E Padre Cacique, o Cacique, então, é um apelido, uma história interessante que eu vi. Ele fundou várias instituições que estão ali ao redor, inclusive eu pensei que seria um colégio para órfãos, o Colégio Santa Teresa, e um outro asilo para meninos, enfim. Eu nem vou seguir adiante, mas a gente vai pesquisando e vai vendo a história desses personagens
também a gente não pode esquecer de falar, pelo menos dando um início, quem sabe uma hora a gente faz, coloca nos comentários, se tu acha interessante falar um pouco sobre a história de alguns personagens. Eu até dei atenção até ao Witherspoon, que é um importante arquiteto da mesma época, alemã da mesma época, do Fernando Corona. E o Fernando Corona participou de alguns projetos, alguns trabalhos, sendo escultor aí de prédios em que o Theo Witherspoon projetou, enfim. Eu não vou seguir para não me alongar, mas e a gente fez esse vídeo sobre Theo Witherspoon. Pode fazer vídeo, depende, sobre outros importantes personagens, mas eu vou só dar uma introdução à figura do general Flores da Cunha, que participou da Revolução de 1923, foi militar, depois participou da Revolução de 30 junto com Getúlio Vargas, acabou seguindo a carreira política, acabou sendo interventor do estado do Rio Grande do Sul, na época do governo Vargas, depois foi eleito governador, deixou de ser governador em 1937, com a questão do Estado Novo, chegou a ir para fora do Brasil, voltou, foi preso pelo Vargas, depois foi solto, enfim, e depois foi deputado federal durante muitos anos, chegando a ser presidente da Assembleia, ou melhor, da Câmara dos Deputados em 1955, dando posse, garantindo a posse de Juscelino Kubitschek. Enfim, entre toda essa trajetória, acabou terminando aí com o falecimento dele em 1959. Então ele ganha o nome do Instituto General Flores da Cunha, então uma homenagem a ele. Esse instituto que tinha no começo, então, essa escola normal, um colégio de aplicação, a escola de formação de professores, colégio de aplicação, e também tinha um jardim de infância, que era uma novidade na época. E eu peguei imagens, porque esse dia que eu estava gravando, eu também fui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde tem um centro cultural, é um outro conteúdo que eu vou te colocar para ti, bem interessante. E tem a ver um pouco aí com a minha formação universitária anterior de engenharia, mas eu vou deixar para outro conteúdo. E eu fui por trás do Instituto de Educação e eu peguei imagens dele por trás e me chamou a atenção. Talvez eu tenha visto outras vezes, talvez eu conheça quem é de Porto Alegre, mas agora, revitalizado, a gente chama a atenção para o nome Jardim de Infância, destacado lá no alto. Então esse prédio de trás é a parte do Jardim de Infância. E tem um letreiro ali escrito "Amai as crianças", enfim. E é claro que eu peguei mais imagens aí da frente do Instituto de Educação. Mas antes de te mostrar algumas obras de arte que tem lá dentro, que são interessantes também, de falar um pouquinho da Capela Nossa Senhora do Bonfim, eu vou deixar o convite para tu curtir, compartilhar esse vídeo e não esquecer de olhar os links que eu coloco na descrição dele, onde tu pode comprar passeios para vários lugares aí, para fora de Porto Alegre, se tu é daqui, também excursões variadas, pode reservar o teu hotel, comprar pacotes turísticos, ou tu pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Pois até vou dizer para vocês, eu estava falando aí da minha rotina aí, que eu fui pegar umas imagens nesse dia, eu peguei no final de tarde, belas imagens, uma tarde de sol, que eu também peguei algumas imagens externas também da Igreja Nossa Senhora do Bonfim, nessa mesma tarde de sol, mas estava ocorrendo a missa e eu acabei não entrando na igreja, não quis atrapalhar a cerimônia, só filmar, e deixei para outro dia pegar imagens internas também, porque eu ia voltar ao Instituto de Educação, porque nesse dia eu não consegui pegar as imagens internas, porque estava terminando o turno escolar, os alunos estavam saindo, né? Esse instituto voltou a receber alunos recentemente, e ele ficou 10 anos parado nessa revitalização. Depois eu te comento um pouquinho mais dessa situação, mas o fato é que eu voltei outro dia e pedi uma autorização ali para chegar só até o saguão em um horário que estava correndo aulas, principalmente no segundo andar. Então eu recebi autorização aí para só entrar no saguão e subir nas escadas para pegar imagens de 3 belíssimas obras de arte de momentos marcantes e históricos aqui do Rio Grande do Sul. Essas obras também têm história, porque foram feitos aí na realidade por 2 pintores. Uma das obras é Esquadra Farroupilha, de 1919, de Lucílio de Albuquerque, um pintor piauiense
que retratou esse episódio de um barco colocado sobre rodas, que uma hora tem que te comentar mais sobre essa história, fazer um vídeo interessante sobre essa história, esse episódio, essa ideia de Giuseppe Garibaldi que teve de colocar um barco em cima de rodas, para depois que o barco atravessasse a Lagoa dos Patos, passasse pelo campus, por campus aqui do Rio Grande do Sul, sobre rodas até chegar no Rio Tramandaí. Vou falar sobre essa trajetória desse barco para ele seguir ao mar e ir até a Laguna, para ajudar a proclamar a República Juliana, para expandir a Revolução para outras províncias. E com isso ele evitou de passar em Rio Grande, que estava dominada pelos imperiais. E essa cena é retratada ali, ainda em restauro, em finalização de restauro. O prédio foi entregue, está sendo usado já para as aulas, mas algumas coisas ainda faltam terminar, enfim, o pessoal estava ali trabalhando o dia que eu fui pegar as imagens agora aí. Final de fevereiro, começo de março, agora me fugiu as datas que eu fui, também não me interessa, né? Mas enfim, só para te situar que foi aí nesse começo de 2024, gente, quando eu estou gravando esse vídeo, espero que logo em breve esteja completa essa obra. Então eu estava com essas marcações, essas marcas ainda para fazer esse restauro. Mas tem outras duas obras que foram feitas por Augusto Luiz de Freitas, um pintor gaúcho, que tem uma história interessante. Ele acabou depois, mais um personagem, poderia comentar aqui com mais profundidade, mas ele acabou se radicando depois em Roma. Ele não conseguia, determinada época, não conseguiu alavancar o seu trabalho, vender bem aqui, resolve aproveitar que ganhou um prêmio para estudar na Itália, acabou ficando por lá, e até o fim da sua vida aí, nos anos 1960, ele nasceu em 1868 e morreu com 94 anos. Mas ele, acho que nesse período de volta, inclusive para Porto Alegre, então ele faz essas duas obras, que daqui a pouco eu vou te comentar elas, que eram para ser destinadas ao Palácio Piratini, na época quando o Getúlio Vargas era governador do estado, se eu não estou enganado. E, enfim, mas a parede do Palácio Piratini parece que não coube na parede do Palácio Piratini, e as obras ficaram guardadas durante um tempo e depois acabaram indo então para o Instituto Flores da Cunha. Uma das obras retratam casais açorianos que ajudaram a fundar Porto Alegre, vieram para Porto Alegre aí a partir de 1752, um episódio importante. E o outro episódio é a batalha que ocorreu, agora não me lembro o nome do quadro, vou botar aqui, mas é a batalha que iniciou, vamos dizer assim, a Revolução Farroupilha, a batalha na Ponte da Zenha, e que iniciou a Revolução Farroupilha quando os farrapos, depois que atravessaram de Guaíba para Porto Alegre. Já te comentei um conteúdo aí sobre a Casa de Gomes de Jardim em Guaíba, que ali foi traçados os planos para invadir Porto Alegre, e eles atravessaram o Guaíba e de barco, enfim, e depois chegaram e foram até a Ponte da Zenha, onde encontraram tropas aí então provinciais da província do estado, oficiais, depois ficariam leais ao Império, e aí sofrem uma derrota e o governador foge, eles entram, enfim, mas teve essa batalha na Ponte da Zenha, hoje na esquina das movimentadas ruas, ou seja, na esquina de duas movimentadas ruas de Porto Alegre, a Avenida Ipiranga e a Avenida da Zenha. Existe lá, uma hora tem que ir lá falar, te mostrar como está hoje esse lugar. Então tem essa pintura sobre esse episódio histórico aí, ou episódio importante da nossa história do Rio Grande do Sul. Então, 3 obras que dizem um pouco da nossa cultura, e essas obras, o época se pegou para restaurar, se queria fazer uma pinacoteca com elas protegidas em vidro, mas parece que elas voltaram então aí para a parede. Não vou entrar em detalhes, mas parece que estavam bastante danificadas, com pichações, como estava todo o prédio, aliás, com pichações. Inclusive parece que uma parte, algumas obras
e estavam na parede do colégio durante alguns anos, aí até os anos 70, 80, 90, quando a instituição vai sofrendo uma degradação, enfim. E inclusive tinha até latas de refrigerante, alguns papéis, enfim, colocados dentro de uma pintura. A pintura foi rasgada e colocaram os objetos, enfim, uma deterioração, algo que a gente não quer ver mais, ainda mais numa escola. Então, na realidade, a escola vinha em decadência, em dificuldade de manter o prédio em si, até que em 2013, então, ela foi fechada. Ou na realidade a partir de 2015 ela foi fechada, mas em 2013 já se colocou, já se propôs a reforma dela, e ela é fechada em 2015, e ela fica, os estudantes têm que ser locados pelos lugares, fica fechada um tempo, as obras atrasam, dá uma série de intempéries. Depois o governo do estado recentemente propôs a transformação, parte da estrutura seria dedicado a um museu e uma outra instituição privada. A comunidade se mobilizou para ficar só uma escola pública, enfim, já foi aberto como uma escola pública. Agora, em 2024, entrega essa comunidade esse prédio belíssimo. E como eu te disse, não vou esquecer de comentar pelo menos um pouco, e uma hora eu acho que eu vou dedicar um outro vídeo a essa, ou as igrejas mais antigas de Porto Alegre, nesse dia também, nos dias que eu fui no Instituto Flores da Cunha. Eu atravessei a rua e aproveitei e peguei umas imagens da igreja Nosso Senhor do Bonfim, que é de 1870. Foi dedicado ao Nosso Senhor do Bonfim, e aí esses campos da Redenção passaram a se chamar os Campos do Bonfim, porque a rua passou a chamar Rua Bonfim, depois foi chamado Oswaldo Aranha, e Bonfim é o bairro onde ela fica, enfim, né? Na beira da Oswaldo Aranha. Aliás, tem que falar sobre o Oswaldo Aranha, que é um dos idealizadores da ONU, né? Uma hora de contar essa história também. Mas enfim, são tantos personagens. Mas a igreja é belíssima. Ela foi restaurada em 1983, porque ficou abandonada durante alguns anos também, principalmente nos anos 70, em que inclusive ela sofreu um incêndio. E aí houve a ideia de derrubar ela, coisa dos anos 70, enfim, a comunidade mais uma vez se mobilizou e não deixou. E ela foi restaurada em 1983. E é belíssima, mas eu não consegui entrar dentro dela. Eu peguei imagens, porque uma hora que não está tendo missa, ela estava fechada. Tem só uma grade que tu pode ir lá através da grade, através dessa grade lateral eu consegui pegar umas imagens internas dela, onde eu peguei um vitral que tem a figura de um jesuíta com um índio, pelo que eu deduzi. Uma hora tem que detalhar mais essa história. E depois eu estava vendo aqui, infelizmente depois aqui em casa, que tem uma imagem, eu peguei imagens, algumas imagens aí, poderia pegar com mais detalhes, não sei se o zoom da máquina ia alcançar, enfim. Tem dois crucifixos, e um mais importante, é um maior em tamanho natural, que tem uma história longa que poderia detalhar também, que teria sido trazido por um militar depois da Guerra do Paraguai, que seria de uma missão jesuítica paraguaia. Enfim, ele traz essa imagem, pelo que eu pude pesquisar e resumidamente. E inclusive tem, quando eu pesquisei, eu vou dizer para ti, eu li na Wikipédia, tem que ver um pouquinho mais essa história para deixar detalhar para um outro vídeo, que inclusive tem uma transcrição de um jornal de 1888 que descreve essa doação, então, para a igreja dessa imagem, e ele diz na época que essa imagem teria aí já 200 anos naquela época, então seria do século XVIII, enfim, tem mais de 300 anos essa imagem missioneira, uma das poucas imagens missioneiras. Outras imagens missioneiras está no Museu de Castilhos, já te coloquei conteúdo aí, um vídeo no nosso canal sobre mais atual sobre o Museu de Castilhos, enfim. E essa é uma riqueza, então, dessa capela Nosso Senhor do Bonfim, que uma hora, como te disse, tem que mostrar melhor para ti. A gente vai trazendo os lugares para ti e vai intercalando com mais outras histórias. Dá vontade de falar de um monte de outras histórias interessantes, mas eu vou ficar por aqui para não deixar tão extenso esse vídeo desse lugar interessante que está novo, marcante na paisagem urbana de Porto Alegre, que é o nosso Instituto de Educação General Flores da Cunha. Já sabe, curte, compartilha esse vídeo, te inscreve no nosso canal do YouTube, também nos segue no Instagram, porque tanto no Instagram como no nosso canal do YouTube tem muito mais para ti.
Vamos junto!